Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote e mestre de Umbanda e Quimbanda, e vamos para mais um react. Esse um react muito, mas muito importante. Primeiro que eu sou um grande admirador do canal Caçador de História, aqui, grandes palestras, grandes aulas. Você gosta de história africana, de história do povo preto, povo africano, tá aí um bom canal, tá? Referência, sem sombra de dúvida. O professor Flávio Nunes é incrível nas suas abordagens e eu só estava esperando um vídeo que conversasse com esse canal. E chegou. Esse vídeo houve uma maldição sobre africanos e negros. Então vamos lá. Quase meia hora de vídeo. Então vamos juntos. Vou tentar interromper menos porque o professor Flávio é daqueles que não vale a pena interromper, tá? Juntos. Pessoas negras são amaldiçoadas. A África é amaldiçoada. Os africanos foram amaldiçoados. As pessoas negras foram amaldiçoadas a se tornarem servos ou escravos dos brancos? Qual é a origem desta ideia? Hoje conheceremos um pouco mais sobre a origem da ideia que diz que pessoas negro-africanas foram amaldiçoadas. Hoje estudaremos a história da maldição de Cã. Mas desde já, deixa aqui seu like, curta e compartilhe essa aula e vem comigo caçar mais esta história. E, se possível, contribua para o nosso canal para que nós possamos alcançar mais e mais pessoas. Um dos poucos canais que eu sou membro. A nossa história de hoje ela começa no Vaticano, mais precisamente na Capela Sistina, uma das mais incríveis capelas católicas do mundo. E ela é famosa por seus afrescos extraordinários que foram pintados por Michelangelo entre 1508 e 1512. O teto ele é especialmente conhecido pela icônica criação de Adão, onde os dedos de Deus e Adão quase se tocam. A arte na Capela Sistina é renascentista, o que significa que reflete as ideias da Renascença, um período que foi marcado pelo individualismo. Diferente de pinturas anteriores que eram centradas em Deus, as obras na Capela Sistina destacam pessoas e contam histórias. E uma destas histórias narradas através da pintura de Michelangelo é a cena Embriaguez de Noé, que foi pintada em 1509. Este momento aqui retratado por Michelangelo aconteceu após o dilúvio narrado na Bíblia. O mundo, de acordo com o relato bíblico, sofreu um dilúvio e apenas Noé e sua família e poucos humanos, além de animais, sobreviveram na arca. No relato bíblico em Gênesis, após Noé sair da arca, ele planta uma vinha, uma plantação de uva. Então ele produz vinho e toma deste vinho e se embriaga e fica nu em sua tenda. E então seu filho Cão o vê sem roupa, vê a sua nudez e conta aos seus irmãos. Sem e Jafé, os seus irmãos, ao contrário, eles vêm e cobrem a nudez do seu pai sem olhar. E ao despertar e saber do ocorrido, Noé amaldiçoa Canaã, o filho de Cão, declarando ele servo dos servos. Noé abençoa Sem e Jafé. Esta história está no livro de Gênesis na Bíblia, no capítulo 9. O meu objetivo neste vídeo não é analisar a veracidade da Bíblia, da religião ou mesmo do dilúvio. O nosso objetivo de hoje é tentar entender como um texto da tradição judaica foi incluído na Bíblia cristã e interpretado de maneira tão equivocada para justificar a ideia errônea de que pessoas negras e africanas eram naturalmente inferiores ou destinadas à escravidão, enquanto as pessoas brancas eram vistas como superiores. Exatamente. E essa história de Noé e a maldição de Cã, ela foi mal traduzida. A leitura original do texto hebraico quer dizer outra coisa. E não quer e o problema não é nem a nudez. O problema é a forma com que Cã olha para o seu pai, como se ele tivesse desejado o seu pai. E isso escandalizou Noé, ter visto nudez. Até porque naquela época não era pornográfico a nudez. A nudez ela é pornográfica atualmente, nos tempos modernos. Naquela época não. Era muito menos.
Importante notar que este texto bíblico não fala em raça em nenhum momento, não fala em África ou ideia de que africanos foram amaldiçoados. Como eu já expliquei na minha aula sobre as origens do racismo que está aqui no canal, Ótima aula. raça, tal como nós conhecemos, é um fenômeno da Idade Moderna, mas a maldição que Noé lançou não foi nem diretamente sobre Cã, seu filho, mas sobre Canaã, o seu neto, que era filho de Cã e que em tese nada tinha a ver com a história. A associação da pele negra à maldição de Noé, ligada à ideia de escravidão, teve um impacto negativo ao longo da história. A crença de que Deus destinou os negros à escravidão foi usada muitas vezes como justificativa para escravizá-los. Mas o texto bíblico não faz qualquer menção à cor de Cã ou do seu filho Canaã. Então, de onde tiraram esta associação? Veja só. Existem textos rabínicos com relatos de oralidade que foram transmitidos de geração em geração e que narram sobre a origem da pele escura que teria sido na arca. A fonte rabínica conta que durante o dilúvio, todos os que estavam na arca foram proibidos de ter relações sexuais. O filho de Noé então transgride essa norma e faz sexo com sua esposa e, como consequência, Deus o pune enegrecendo sua pele. Mas esta informação é uma tradição rabínica. Mas veja só, esta história rabínica nada diz sobre escravidão. A origem da escravidão, conforme retratada no relato bíblico da maldição de Canaã por Noé, é uma história separada, como eu já falei no início deste vídeo. Em 1968, o historiador americano Winthrop Jordan, em seu livro Branco sobre o Preto, Atitudes Americanas em Relação ao Negro, ele demonstra que a ideia da maldição associada à pele negra foi, na verdade, adotada pelos estudiosos cristãos hebraístas da Idade Média a partir de fontes judaicas. A ideia foi então transmitida através dos tempos até fazer sua aparição de forma muito prejudicial nas Américas. A confusão entre as histórias bíblicas e rabínicas aqui é evidente, pois as interpretações erroneamente combinam a história da arca contada pela tradição rabínica, que explica a origem da pele escura, misturando com a maldição bíblica de Noé, que envolve a servidão. É preciso distinguir as duas narrativas para entender a evolução do mito da maldição de Cã, que une pele negra e escravidão. E ainda existe uma outra etiologia da pele negra, que é a islâmica. Nesta interpretação muçulmana, a narrativa bíblica da maldição de Noé tem duas mudanças. Cão, ou Cã, é o amaldiçoado e não Canaã, seu filho, e a maldição é de pele negra e não de servidão. Então, na tradição islâmica, Cão é amaldiçoado e fica com a pele negra, mas não tem nada a ver com a servidão. Mas vamos entender uma coisa: em várias culturas é comum encontrar histórias que buscam explicar as diferenças entre as pessoas. O termo que usamos para descrever a busca pelas causas e origens dessas diferenças é etiologia. Estas histórias têm o objetivo de explicar o que vemos ao nosso redor, especialmente quando se trata de fenômenos naturais que parecem estranhos ou incomum. A Bíblia, por sua vez, tem muitos exemplos conhecidos desse tipo de explicação. Na história de Adão e Eva, no Jardim do Éden, por exemplo. Um outro exemplo, no Jardim do Éden também, é a ausência de pernas nas cobras, que é explicado de uma maneira muito peculiar. A cobra foi amaldiçoada, então perdeu as pernas e passou a rastejar sobre o ventre. É o que diz a Bíblia. Da mesma forma, a narrativa da Torre de Babel busca esclarecer por que há diversas línguas no mundo. Outro exemplo é a maldição da escravidão de Noé, que também é considerada uma etiologia. Esta história explica a posição submissa, seja ela real ou imaginária, dos cananeus na sociedade israelita posterior. As etiologias sobre a pele escura, ou seja, a busca desse conhecimento, desta origem da pele escura, são encontradas em diversas culturas. E algumas foram construídas em torno de figuras bíblicas, como eu acabei de dizer. A ideia do surgimento destas diferenciações, que não são raças, pois este conceito não se aplica nesse contexto, ela foi observada em diversos povos ao redor do mundo. Por exemplo, os povos Creek, nos Estados Unidos, que depois de ter contato com europeus e africanos, desenvolveram uma etiologia do surgimento das diferenciações de pele. Eles contam que 3 pessoas se banharam em um lago. O primeiro surgiu completamente limpo e foi o ancestral dos brancos. A segunda saiu mais escura porque a água já estava um pouco suja e dela vieram os nativos americanos. Quando a terceira pessoa chegou ao lago, a água estava bastante suja e a pessoa saiu preta e ele se tornou o ancestral dos africanos. Mesmo porque, na experiência dos povos Creeks, eles conheceram os europeus se considerando superiores,
e os africanos em condição de escravidão. Os indígenas Pima, que viveram no sul do Arizona, consideravam a sua cor da pele como ideal, e eles ilustravam isso comparando o homem branco como aquele que ficou pouco tempo no forno e o homem negro como aquele que ficou tempo demasiado no forno da criação. Quando os gregos antigos entraram em contato com africanos negros, eles ofereceram duas explicações para a cor da pele dessas pessoas. A primeira não tinha nada a ver com mitologia, porque argumentava que os habitantes do sul eram bronzeados pelo sol, os do norte eram pálidos pela falta de sol, enquanto aqueles do meio, na Grécia e posteriormente em Roma, tinham a cor de pele considerada ideal. Gradualmente, esta ideia, inclusive, foi aceita fora da Grécia e Roma. A segunda explicação para a cor da pele dos africanos na Grécia Antiga estava enraizada no mito. De acordo com essa narrativa mitológica, Paeton, filho do deus Hélio, ou Apolo, trouxe a carruagem do Sol muito perto da Terra. Como resultado, acredita-se que os povos da África adquiriram a pele negra. Mas nas sociedades de pele escura também encontramos explicações míticas para a diversidade das tonalidades de pele. Um exemplo disso, também os povos Dogons do Mali são um outro bom exemplo, que dizem que os negros foram criados à luz do sol e os brancos à luz do luar. E se para o mundo ocidental cristão o branco é signo de pureza, para diversas culturas africanas o branco significa morte. O que precisamos entender aqui é que estas ideias de diferenças cromáticas da cor da pele existiram em diversas culturas, e neste ponto a narrativa de Noé não destoaria. Porém, o texto da Bíblia não faz menção à cor, e sim à condição de servir. Uma outra questão tem a ver com o nome de Cão, ou Cã, que tem sido muitas vezes apresentado como significado de quente ou escuro, mas que, de acordo com o pesquisador David Goldenberg, que é um especialista em estudos judaicos, ele afirma que o nome Cã na Bíblia não tem conexão com palavras em hebraico ou outras línguas semíticas que signifiquem escuro, preto ou calor. Portanto, para os antigos hebreus não havia ideia de que Cã representava o ancestral da África negra, quente, e não há evidência na narrativa bíblica de que Deus pretendia condenar as pessoas de pele negra à escravidão eterna. Mas as ideias da relação da cor da pele escura com a maldição estavam presentes principalmente nas tradições orientais cristãs e depois muçulmanas. Só bem mais tarde que apareceu no Ocidente, no ano de 1453, nas Crônicas do Descobrimento da Guiné, que foi escrita pelo cronista português Gomes Eanes de Zurara. Veja o que ele diz: estes negros, posto que sejam mouros, como os outros, são, porém, servos daqueles pelo antigo costume, o qual creio que seja por causa da maldição que depois do dilúvio lançou Noé sobre o seu filho Cã, pela qual o maldisse que fosse a sua geração sujeita a todas as outras gerações do mundo. Zurara foi o cronista português que registrou as primeiras viagens e incursões de Portugal na costa africana atlântica na busca por escravizados. Eu já abordei esse tema em um vídeo sobre a primeira captura de africanos realizada por Portugal na África. Eu deixo aqui na descrição do vídeo para depois você ir lá conferir. Mas Zurara nem foi o primeiro no Ocidente a mencionar a maldição de Cã. Aproximadamente 30 anos antes de Zurara escrever sua crônica, Dom Luís Guzmán, um clérigo e alto membro da Ordem Católica de Calatrava, ele solicitou ao rabino Moses Arragel de Castela que produzisse uma tradução da Bíblia hebraica para o castelhano e que fosse acompanhada de interpretações judaicas. Olha só, esta obra foi enriquecida por mais de 330 ilustrações e foi concluída em 1430 e ficou conhecida como a Bíblia de Alba. Uma obra incrível. No seu comentário sobre Gênesis 9:25, ele escreve que Canaã era um escravo de escravos e alguns afirmam que se referem aos mouros negros que estão cativos em todos os lugares. E esta ilustração, que representa a cena bíblica da embriaguez de Noé, é a primeira imagem conhecida de Cã sendo retratado como pessoa com a pele escura. Na ilustração, Cã é mostrado atrás dos seus irmãos Sem e Jafé, que estão cobrindo o pai que está embriagado. E nesta ilustração, ele é pela primeira vez retratado com a pele mais escura que seus outros irmãos. Ou seja, é no contexto das guerras contra os mouros e das primeiras incursões para a captura de africanos para serem escravizados que esta ideia ganha novos ares na Europa.
A partir do século XVI, porém, uma maldição definida mais especificamente começa a aparecer. Agora se diz que a pele negra deriva diretamente da maldição de Noé, em outras palavras, da dupla maldição de Cã. Ou seja, ser negro aqui se torna consequentemente ser um escravizado. E isto é uma nova maldição, uma nova interpretação. É a partir deste momento, no contexto da expansão marítima de Portugal, com a escravização de pessoas na África, que essas ideias começam a ganhar popularidade, principalmente como mecanismo para justificar a escravidão. Em 1575, Francisco de la Cruz, um missionário espanhol no Peru, ele registrou o seguinte, ele disse: os negros são justamente cativos pela justa sentença de Deus pelos pecados de seus pais e que em sinal disto Deus manda essa cor. Em 1592, Diego de Yepes, um frade bispo de Tarazona, na Espanha, ele escreveu que a maldição de Noé causou a destruição dos cananeus, bem como as mudanças fisiológicas nos outros descendentes de Cã, que todos nasceram negros e têm muitas deformidades. Não muito depois destes escritores, já no início do século XVII, nós encontramos esta dupla maldição em toda a Europa, muitas vezes em escritos espanhóis. No início do século XVII, Juan de Torquemada, falando sobre a maldição de Noé, ele disse o seguinte, que Às vezes a gente fala dos portugueses, mas os espanhóis foram terríveis, terríveis na colonização. Não é à toa que a gente fala da Inquisição Espanhola, foi a pior de todas. Os espanhóis foram terríveis. Cã foi trocado da cor vermelha para a cor preta como carvão. Alonso de Sandoval, em 1652, um jesuíta criado em Lima, ele descreveu a maldição de Noé da seguinte forma: a pele negra dos etíopes não vem apenas da maldição que Noé lançou sobre seu filho, mas também é uma parte inata ou intrínseca de como Deus os criou, de modo que neste calor extremo os filhos gerados ficam com essa cor, como sinal de que descendem de um homem que zombou do pai para punir sua ousadia. Assim os negros também nascem escravos, porque Deus pinta os filhos de maus pais com um pincel escuro. Vários escritores espanhóis, como Antônio de León, Juan de Solo, Buenaventura Salinas, Francisco Nunes, concordam que a cor da pele dos negros é resultado da maldição de Noé. Se a gente for pegar o histórico desse povo que está escrevendo isso aí, a gente entende que somente de mentes tão perturbadas pode surgir um Deus que pune para sempre por um erro tão bobo. É um Deus mesquinho que surge da cabeça de pessoas cruéis. É isso. E olha que é o Deus da Idade Média, cristã católico. Deus do judaísmo é outro. Mas esse Deus aí, Deus me livre desse Deus. Noé. E ainda na Europa, mas na Inglaterra, no ano de 1607, um clérigo inglês chamado Robert Wilkinson, ele proferiu um sermão em Londres. E nesse sermão ele expressou a opinião de que os africanos são a semente amaldiçoada de Cã, que tinha como marca o pecado de seus pais, a cor do inferno colocada nos seus rostos. O administrador francês e o explorador de Senegal, Louis Moreau, ele cita os relatos de muitos negros que são descendentes da linhagem do dito Cã, amaldiçoado por seu pai, e são assim distinguidos dos demais homens como um eterno memorial da maldição. Em 1677, Johann Ludwig Hahnemann, um teólogo e médico holandês, ele elaborou uma obra que é intitulada Uma curiosa investigação sobre a negritude dos descendentes de Cã. E nessa obra, ele argumenta que a maldição de Noé não apenas estava associada à negritude, mas também trazia consigo o fardo da escravidão, atribuída aos descendentes de Cã e Canaã. A tradição que associa os negros africanos à servidão, conhecida como maldição de Cã, ela vai ter o seu alvorecer na Espanha no século XII e se dissemina por outras partes da Europa já no século XIII. É importante observar que a narrativa da maldição de Cã ela evoluiu no contexto do comércio árabe de africanos escravizados e também no século XVI ela ganha novos contornos neste novo cenário do tráfico de escravizados promovido pelos europeus. No Ocidente, a associação entre a negritude e a servidão começa a ganhar força devido ao comércio de escravizados promovido pelos europeus. Após a queda de Constantinopla para os otomanos em 1453, a Europa passa a depender
mas da África como principal fornecedora de escravizados. E essa mudança desvia o antigo suprimento de escravizados que vinha da região do Mar Negro e dos Balcãs, onde eram escravizados indivíduos de peles claras. E agora vai para as terras islâmicas, sob influência turca, que busca os escravizados pelo tráfico árabe vindos da África. E as pessoas negras então entram nessa arquitetura ocidental de significados. E agora existe o tal escravo negro. E ele era negro porque era naturalmente escravo, diziam eles. E ele era escravo porque era naturalmente negro, afirmavam eles. Ou seja, a partir deste momento, ser negro era ser escravizado. E esta ideia, ela nasceu a partir desta conexão da maldição de Cã com este contexto político, religioso da escravidão, tanto árabe quanto na Europa. Ou seja, o controle da palavra de Deus para o controle dos corpos, né? É um papo até chato, desculpa a palavra, mas chato pra caralho, porque é como se a gente ouvisse um macho escroto tentar convencer a mulher que ela tem que ser submissa, fazer tudo o que ele quer, porque assim a Bíblia manda, tá? Dá vontade dele enrolar esse livro e engolir, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nossa. Mas é o contexto histórico, né, gente? A crueldade tá aí, não enxerga quem não quer, né? E a Europa fez de tudo para apagar esse passado terrível dela, né? Não só não deram os créditos aos mouros que educaram os europeus, porque o europeu era um porco sujo naquelas terras europeias que nem banho sabia tomar. Mouros foram lá, educaram-os, deram tecnologia, massacraram os mouros, escravizaram os mouros e não deram devida atenção, devido crédito, escravizou todo mundo. Por isso, quando eles querem falar de negros, eles falam mouros. Ah, os mouros. E agora querem apagar novamente, né? Quantos quadros na hora da restauração, lá, principalmente os quadros da maravilhosa e divina Rainha Elizabeth II, e a primeira também, terrível, tomara que esteja no inferno. Quando eles estavam restaurando os quadros, o que se revelava? O que estava pintado ocultamente ali, foi tentado apagar? Os negros das pinturas. Negros da pintura. Para falar que lá não houve escravidão, tá bom, tá? Senta lá, Cláudia. Senta lá, senta. A narrativa da dupla maldição foi utilizada para justificar a realidade da escravidão africana, servindo como uma forma de manter o status na sociedade e legitimar o comércio de escravizados. Ou seja, a maldição desta negritude da pele acabou se tornando um conceito aceito na cultura cristã por razões e interesses muito óbvios: manter o projeto de expansão e a escravização sobre os povos africanos. A partir do século XVIII, observa-se na Europa um aumento significativo no interesse pela origem da cor da pele negra. Na década de 1730, naturalistas, anatomistas e escritores religiosos começaram a debater essa questão com maior intensidade. E este interesse vai culminar em 1739, quando a Academia Real de Ciências de Bordeaux oferece um prêmio para o melhor ensaio que abordasse a seguinte questão: qual é a causa física da cor dos negros, da qualidade de seus cabelos e da degeneração de um e de outro? Durante este período surgem explicações não bíblicas e não metafísicas para a pele escura, muitas vezes sem fazer referência à maldição de Cã. E quando ela é mencionada, normalmente é para contestá-la ao invés de endossá-la. Neste momento aqui, estamos vendo o alvorecer das teses científicas do racismo científico. E eu já falei sobre isso num vídeo que eu deixo aqui na descrição para que você possa conferir. Mas a maldição de Cã, ela permaneceu presente no pensamento europeu como uma explicação para a pele negra. Muitos escritores ingleses dos séculos XVIII e XIX apoiaram essa visão amplamente aceita na Europa cristã. Não seria surpreendente que a maldição de Cã fosse transmitida para a América pelos colonos ingleses que migraram para lá, onde hoje são os Estados Unidos e Canadá, e também com religiosos católicos que fizeram parte na colonização portuguesa no Brasil e também na América Latina com os espanhóis. Quem flertava muito bem com essa ideia e até patrocinava era o nosso amado
digníssimo Dom Pedro II. Bom, Em 1837, o pintor e teórico francês Jacques Nicolas Preliot, ele escreveu o seguinte: branco é o símbolo da divindade ou de Deus, preto é o símbolo do espírito maligno ou do demônio. O branco é o símbolo da luz, o preto é o símbolo das trevas, e as trevas expressam todos os males. O branco é o emblema da harmonia, o preto é o emblema do caos. Branco significa beleza suprema, a feiura é negra. Branco significa perfeição, preto significa vício. O branco é o símbolo da inocência, o preto o da culpa, do pecado e da degradação moral. O branco uma cor positiva, que indica felicidade. O preto uma cor negativa, que indica infortúnio. A batalha entre o bem e o mal ela é expressa simbolicamente pela oposição de brancos e negros. O ex-escravizado Samuel Ringgold, que se tornou editor de jornal, ministro e defensor da abolição, ele escreveu em 1855 o seguinte: eu sei que maldito seja Canaã, às vezes é citado como se viesse dos lábios de Deus, embora estas são apenas palavras de um homem bêbado recém-acordado. Houve tanta inspiração nessas palavras quanto poderia ter havido em qualquer coisa dita por Ló em 2 noites muito vergonhosas de sua existência. Lógico que aqui é uma ironia. Na América, assim como na Europa, a popularidade... Ló é aquele primo do Abraão que morava em. Ai, qual é o nome daquelas cidades que foram apedrejadas com bolas de fogo? Sodoma e Gomorra, né? E Ló, morar em Sodoma e Gomorra e ser santo não tem como, né, Ló? Não tem como, né, querido? Então, né, tô com sua esposa virou estátua de sal. É muito blá 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 moralista pra. Cara, se os negros na época fizessem a mesma coisa que esses brancos estavam fazendo nessa época, será que eles iriam achar imoral? Porque eles estavam olhando pra si e falando, nós somos morais. Nós somos os corretos. Mas eles que estavam matando em massa, escravizando em massa, judiando de crianças, mulheres, grávidas, tudo mais. Mas o negro, quieto no seu canto, vivendo lá no seu continente, eles que são os imorais, né? Cara, se eles tivessem feito a metade que os europeus tivessem feito, de repente sim, mas não fizeram nada, nada, ao contrário. Até hoje, né, ainda são oprimidos por esse povo superior. Superior se virar o mundo de cabeça para baixo, né? Quando a terra plana capotar, eles vão ser superiores. Até então, o inferno está garantido para esse povo. A Idade Média alimentou o inferno com vontade, hein? Com vontade. Eu acho que não houve um papa na Idade Média que não foi pro inferno. Se foi, esse Deus aí tá com nada não. Se foi pro céu, papa, bispos da Idade Média pro céu, se foi, esse Deus não tá com nada não. desta dupla maldição, ela reflete o aumento da difamação associada à pele escura. James Sloan, um ministro presbiteriano do Mississippi, ele escreveu o seguinte em 1857: Cã merecia sua morte por sua conduta não filial e ímpia, mas o grande legislador achou por bem, em sua boa vontade, não destruir Cã com a morte imediata, mas colocar nele uma marca de degradação. Toda a posteridade de Cã é negra ou escura e, portanto, traz em seu semblante a marca de inferioridade que Deus colocou sobre o progenitor negro, contido, desprezado. Curvado são as palavras usadas para expressar a condição e o lugar dos filhos de Cã, trazendo a marca da degradação em sua pele. James Pennington, um abolicionista afro-americano, um ex-escravizado e ministro presbiteriano, ele sugeriu sarcasticamente que os proprietários de escravizados teriam um argumento mais forte se encontrassem e escravizassem os cananeus. Porque, de acordo com a Bíblia, a maldição era sobre os cananeus e não sobre os africanos, em que pese digam que os africanos descendem dos cananeus. E outros teóricos e escritores americanos se esforçaram para fazer essa conexão entre pessoas negras e os povos cananeus como se fosse uma conexão óbvia. Por exemplo, John Jacobus Flournoy, um sulista excêntrico, ele escreveu Outra raça de negros, os cananeus. O Thornton Stringfellow, ministro batista da Virgínia, ele fala cananeus ou africanos. O Josiah Priest, um autor antinegro que é amplamente lido, escreveu O escravo negro ou cananeu. O Iverson Brooks, ministro e professor batista, pró-escravidão inclusive, ele escreveu A raça cananeia ou africana.
É mesmo. A Igreja Batista também entra nessa conta, tá? Se você não conhece a história da Igreja Batista, vai colocar. Aí no canal do Caçador de História tem a história, a Igreja Batista e outras denominações também norte-americanas agregaram muito à escravidão aqui nas Américas. Samuel Davis Baldwin, um ministro metodista do Tennessee, ele escreveu: os negros são da linhagem de Canaã, tipo os negros de Canaã. Os negros são descendentes diretos de Canaã. William Dallman, um pastor luterano, escreveu: o negro é o principal descendente vivo de Cão e Canaã. Não há nenhuma evidência para afirmar que Canaã era negro ou que os negros descendiam de Canaã. A única razão para pensar assim baseia-se numa interpretação inventada da história bíblica que foi destinada para justificar a situação existente da escravatura dos povos africanos de pele negra. Mas é preciso lembrar que a escravidão esteve presente em diversos lugares do mundo, não somente de africanos negros na África, mas também de povos na Europa, de povos na Ásia, entre povos indígenas. Ou seja, Até ele não precisava nem forçar essa passagem de Noé. A Bíblia inteira tem leis que Deus explica como tratar os seus escravos. Então, o Deus da Bíblia era a favor da escravidão. Ele propôs leis. Moisés e outros profetas propuseram leis para como tratar os seus escravizados, como tratar suas diversas esposas, porque o casamento de casal dessa família tradicional ela é recente, no passado não era assim, e muitas outras coisas. Se for olhar a Bíblia, se você espremer a Bíblia, só sai sangue, só sai tortura. Isso é terrível, porque a ideia que eu tenho da Bíblia sendo usada dessa forma é que esse Deus ele é mesquinho e tudo que existe no mundo é baseado na sua mera raiva vaidosa. Ele criou o mundo em 7 dias, mas toda a existência ele cria coisas baseadas em sua raiva. E claro que eu estou sendo sarcástico, não creio nesse Deus. Não creio de forma nenhuma, mas esse Deus, ele surge na mente dessas pessoas que são sádicas, são cruéis. Claro que Deus, a ideia de Deus que eu tenho é de Zambi. É uma ideia bem superior à de Deus que, que permeia os povos bantus. Mas esse Deus judaico, esse Deus cristão, esse Deus é horrível. Se tivesse opção entre esse Deus e Deus nenhum, era melhor Deus nenhum. Porque esse Deus, pintado pela Idade Média, pela Igreja Católica, e ainda replicado pelas igrejas protestantes do passado e as atuais, é um Deus horrível. Eu tenho e é por isso que os judeus não aderem a esse Deus, né? Porque o Deus do judaísmo é outro. Tenho certeza, Alá é outro. a história da maldição de Cã é uma história que foi construída para subjugar as pessoas negras e para manter a escravidão sobre pessoas africanas. Exatamente. A base para o nosso estudo de hoje foram os livros A Maldição de Cã. Perfeito, pessoal. Cara, não tem como interromper o professor Flávio. Vai lá no canal dele, Caçador de História. Às vezes ele faz umas lives que são incríveis. Vai lá, vale a pena, vale a pena. A gente tem que se informar em boas fontes. E ele traz fontes, traz livros, traz pauta. É incrível. E um dia desse eu li uma frase que é incrível. Para lutar contra o racismo, não precisa ser negro. Basta ser humano. Basta ser humano. Então não é uma pauta negra, é uma pauta humana. Então, para isso, a gente tem que entender a história. E nada como um bom professor de história para nos ensinar. Novamente, usar palavras religiosas para subjugar outros é fácil. Você já conheceram a história da mandioca? A história tupi da mandioca diz que Tupã, para homenagear e curar a dor de um pai, de um cacique que acabara de perder a sua filha, o Tupã pega o feto abortado dessa criança, enterra
dentro da oca, da casa do cacique, que é a casa central da aldeia, e dali nasce um pé, uma árvore, né? Acho que é um arbusto, acho que mandioca é um arbusto, sei lá. Nasce ali o pé da mandioca. E Tupã fala para esse cacique, para que a sua dor cesse, ele coma da carne da sua filha. E a mandioca quer dizer carne de mandi, mandioca, carne de mandi. Quem é mandi? A filha do cacique, que louvava Tupã, e Tupã deu esse presente. Então o cacique passou a distribuir. Quando ele comeu da carne de mandi, que é a carne branca, a mandioca é branca, a carne branca, ele falou que a sua felicidade transbordou e ele queria dividir com todo mundo. Então ele plantou mais mandioca e a passou a distribuir para todo mundo. Isso é um mito. É um mito. É um mito de como a carne de uma criança branca pode nutrir pessoas. Que tal a gente usar esse texto agora para passar a comer crianças brancas? Não é? Se forçar, dá no mesmo, não dá? Se pode usar uma pequena frase de um texto folclórico da mitologia cristã hebraica, judaica, sei lá o quê, para justificar uma tortura, um crime à humanidade com mais de 350 anos. Se você forçar qualquer texto de qualquer mitologia, você consegue subjugar qualquer um sobre qualquer coisa. E não pensa que só os negros passam por isso. As mulheres também, os homossexuais também, os próprios homens são judiados pela essas falácias que tem na Bíblia, colocando o homem em posições que muitas vezes ele não quer estar nessa posição, mas ele é obrigado, porque se ele quer ser cristão e ser salvo, tem que fazer conforme Deus está mandando. E olha que ironia, né? É, claro, não é só isso, mas fazer a barba é um pecado, é maldição. Você lê o livro de Números e o livro de Levíticos, dá uma olhadinha lá. Eu acho que todo mundo aqui, sendo negro ou não, vai gabaritar uma lista gigantesca de pecados, tá? E não tô falando de pecados bobo, não. Quer dizer, pecados complexos, não. É pecado bobo. Bobo, bobo. Fazer a barba, misturar tecido, comer camarão. Você come carne de porco? Pois é, pecado. Pois é. Mas uns pode, outros não pode. Mas, claro, é forçar para justificar uma atrocidade. A Europa, ela é especialista nisso. Ela se faz de vítima, sempre se fez de vítima, para poder, para poder fazer o que quer, o que quer no mundo, né? E até hoje só é rica, não é porque produz, não. A Europa não é rica porque produz. A Europa não produz nada. Nada. Ela só é rica porque ainda explora a África. Tira a Europa das mametas da África para você ver que aquele povo não começa a passar fome. Não sabe produzir nada? Produz nada. Sai de cima da África para você que em menos de 100 anos o continente africano passa os Estados Unidos. Passa. Tira. Eu acho que a maldição do africano chama-se europeu. Essa é a grande maldição do africano. Chama-se europeu. Bom, eu fico por aqui. Tchau, tchau. Até mais. Ah, na descrição tá os links pro canal do professor. Até mais.